para quem não me conhece, então vamos começar. Então, hoje eu fui convidado pelo grupo de estudos sobre a China. Gente, existe um grupo chamado Estudos sobre a China. Olha, gente, muito honrada, tá? Foi um prazer para mim. Aí que eles fez contato comigo e me convidaram para fazer essa palestra, falar sobre relação China e Rússia. Ok. Então, quando eu falo que esse assunto não é um assunto fácil, todo mundo sabe disso. Então, quando eu ver, eu acho, uau, eles poderiam pedir uma coisa bem mais fácil, tipo o que aconteceu com Confúcio, não é? Não, eles pediram China-Rússia, ok? Então, eu acho que isso também é uma coisa que todo mundo está interessado para saber também. Então, que quem não me conhece, que eu falo um pouquinho que eu sou uma professora de chinês também, chinês de língua chinesa, também a história chinesa. Então, as duas coisas, por mim, é a mesma coisa. Então, se você não conhece ainda meu trabalho, pode ver lá que procura para ver no meu canal de YouTube. Tem um projeto chamado Ela Uma Vez na China. Então, é um curso de história chinesa em geral, ok? Aí, quando você já fez o grupo que fez contato comigo, eu falei uma coisa que quando vocês me convidar para fazer essa palestra, que o meu ponto de vista é com certeza é ligado com história. Porque isso é uma coisa, eu acho, para qualquer pessoa que estuda assunto ligado com a China, de sinologia, que eu acho se você não conhece bem a história da China, eu não posso falar que isso vai limitar muito o seu estudo, mas eu acho história é um caminho curto e é muito importante. Porque tem uma coisa que eu acho que compara com os chinês, os povos chineses, a civilização chinesa, com outras coisas do mundo, uma coisa que a gente respeitar muito o passado. E também existe um tipo de pensamento, eu acho que eu até concordo. Tem gente que fala que na prática, história é religião na China. Então, o que, que é isso? Então, o chinês trata assunto de passado, tá? É uma coisa sagrado, religioso. Todo mundo pode falar que os chineses realmente, vocês não são budistas, não têm um baoísmo. Não, 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 gente. História em prática é a nossa religião. Isso é muito ligado com a época de Zhou Chao, dinastia Zhou, que os povos têm aquele pensamento de completamente respeitar os seus ancestrais. Isso é o raiz desse pensamento, porque o passado e história é tão importante para os chineses. Então, por exemplo, eu falo que, para vocês entenderem um pouquinho essa importância, então hoje a gente vai falar sobre o Tratado de Nijinsky. Eu falando isso que vocês, tipo, aqui eu sei que muitos alunos são alunos de relações internacionais, não é? Ou estudar assunto ligado com a China. Que eu falei esse tratado, aqui no Brasil, quando a gente conhece, aqui na China, eu posso falar, a maioria da pessoa conhece. Um tratado que acontece em 1689. Como é que pode? Essa é a China, ok? Então, as pessoas que tratam tão sério esse assunto de passado como a nossa atual situação. Então, me dá um pouquinho de ideia. Aí, China e a Rússia, a gente sabe que são dois países muito grandes no mundo e eles têm uma relação. E hoje em dia, vocês lêem a notícia, pesquisa sobre a China, então tem uma muito boa ideia para entender que eles dão uma muito boa relação. Aparentemente, não é? Então, como é que a gente chega a esse ponto? Se você estuda mais sobre o passado, também entende, não era sempre assim. Tá. Então, como é que a atitude chinesa hoje em dia, o governo chinês, que a atitude que a relação diplomática hoje em dia, como é que chega a esse ponto? Isso que eu quero explicar para vocês. Para entender o passado, para a gente entender o atual. E até pode ter um tipo estimado o futuro. Isso é o sentimento de estudar história, ok? Então, nas minhas aulas ou palestra, eu sempre que preparo um pouquinho um slide para a gente ter uma ideia o que, que é. Senão, se eu estou falando, olhando todo mundo, eu acho que é meio chato. Não é? Ok. Então, agora que eu vou colocar para vocês ver, tá? Então, a gente vai ver aqui, só um minutinho que eu vou pegar. Tudo está me ouvindo bem, né? Até agora, tá? Aí, se algum ponto que parece que você não está conseguindo ouvir, ou que o slide não está mudando, me dá um sinal, tá? 好，aí, 我们看这里。
Então, vamos começar. Aí eu coloquei aqui China, a Rússia, uma visão do futuro através da história. Eu já falei bastante sobre isso no início, vocês já entenderam? Hoje a gente vai ver muitas coisas que aconteceu no passado, tá? 好， aí a primeira coisa que eu falei que um pouquinho religião na China, em prática, é história. Então eu falei que qualquer assunto ligado com China é melhor você conhecer o passado do chinês. Isso ajuda muito a entender a atitude, reação com o chinês. E hoje, quando a gente vê o que aconteceu no passado, esse passado não é tão passado. E eu não estou falando passado de 2.000 anos atrás. Eu estou falando chegando ao século XVII, tá? 好， aí nessa época, o que, que tem a história? Primeira coisa é colocar uma mapa. Para entender o assunto de hoje é ligado o que com o que, tá? 好， aí todo mundo, eu acho que aqui quem está interessado em assunto da China tem um pouquinho de ideia sobre o nosso mapa. Então você pode ver, esse é um mapa moderno hoje em dia, tá? Então temos Rússia lá em cima, depois a República Mongólia, Cazaquistão, aí no parte da China eu marquei alguns pontos importantes que hoje a gente vai entender. Então primeiro, região Heilongjiang, e depois outra, que é o temos Jilin, e depois Liaoning. Esse três, 2, 3, é famoso Dongshan, os três províncias do Nordeste da China. Aí esse que é o assunto muito ligado com Rússia. Tradicionalmente e até hoje é assim, tá? 好， aí temos dois Coreia, do Norte e do Sul, muito próximo à China. E mais embaixo, aqui temos um porto, Lushun. Esse é ponto bem importante na nossa palestra de hoje também, tá? E depois temos o Japão. Ok. Então, mapa, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é envolve essa região. Esse que a gente vai entender. Porque a relação China e Rússia, muitas vezes, envolvendo território, tá? Território. Aí, vamos continuar. Então, esse é o mapa. Então, quem estuda chinês sabe muito bem. Em chinês, como fala China, 中国. O que é 中国? Literalmente, centro e país. Porque vocês são o centro do mundo. Antigamente, todo mundo achava assim, chinês também. Então, esse conceito, centro do mundo, é o nome do país. Então, você pode ter uma ideia, tá? Aí, depois, eu marcar um pouquinho, essa é uma coisa interessante. Essa é a famosa linha de chuva de 380. O que é isso? Baixo de essa chuva, tá? Essa linha, temperatura ótimo, terra rica, muito bom para a gente viver. Mais em cima, falta chuva, seco, deserto, muito difícil, frio, muito frio. E Rússia fica onde? Lá em cima. Então, você pode ir imaginando chinês, que nossa civilização é exatamente crescendo abaixo dessa linha. Isso também fica uma coisa mais impressionante. Grande muralha. O que é isso? Compara a posição de grande muralha e linha de chuva, você já vai entender, é a mesma linha, exatamente isso. Entendeu agora? Por que grande muralha, tá? Então, hoje em dia, vamos falar, um China moderno, a gente já não tem tantos problemas na fronteira. Então, essa é uma coisa antiga, só que tem um só que. Cada vez quando você tem um conflito, isso depende de quem você está lidando. Então, como muitos anos a gente fica vizinho com Rússia, aí a história começa. Ok. Então, eu falo que a gente sempre tem esse problema na fronteira de norte, nordeste, tá? Até oeste. Na verdade, esse é um fonte principal do conflito. E também é a linha de grande muralha, tá? Tradicional. Depois, na prática, religião, para a gente é história. Aí depois, muito importante, entender a história da relação entre China e Rússia é o chave para entender a situação atual. Antes de estudo passado, é tudo para atual, ok? Aí continua. Vamos entender os primeiros contatos. Então, China com Rússia, vamos falar antes de contatos com muitos países na centro da Ásia por causa de caminho de seda. Mas agora a gente não está falando de história antiga, eu estou falando mais recente. Então, a contato a gente tem com Rússia é por causa de Império Mongol. Então,
tem um pouquinho, esse é um GIF, dá para a gente entender um pouquinho o que aconteceu, tá? Então, o Império Mongólia foi dividido 4 partes, quando chegar no finalzinho. E essas 4 partes, eu falando aqui, tá? A gente entender que uma parte da China é chamada dinastia Yuan. E no parte da Rússia é chamado Oda de Ouro. Na verdade, original são iguais, são todo a parte de Império Mongólia. Então, quando eu vi isso, essa conexão já acontecer. Porque você imagina quando o império são mesmo. Então, quando tem uma missão que precisa conquistar alguma coisa, com certeza você pode imaginar os soldados russos, militares passando na China. Exatamente isso, tá? Então, esse é o nosso primeiro contato. E depois, 3 fases. Então, hoje a gente vai ver essas 3 fases de relação à nossa. Então, primeira frase é uma época de impérios. Na verdade, hoje eu gastei mais tempo nessa época do que a época mais moderna. Tem razão por que isso. Porque eu já falei, o passado decidiu o futuro. Você entender antigamente o que aconteceu sempre ajuda você a ver, especialmente assunto ligado com China, ok? Aí vamos entender a última dinastia Qin Chao. Então, começar em 1663 até 1912. E esse fundo, eu escolhi cada fundo, sempre tem uma razão. Essa não é uma coisa de decoração, tá? Não é. Essa é a bandeira antiga de dinastia Qin. Aí depois, vamos entender. Eu já falei, tem conflitos, o tempo todo. Então, já começar, nosso primeiro contato com a Rússia é começar com batalha, com guerra. Então, eu dou uma listinha aqui já para entender o que acontece. O começo de 1752, logo início da dinastia. Aí, depois de chegar no 1689, mais ou menos, eu falei que 40 anos, e finalmente chegar, esse é o Tratado de Nijinsky. E eu falei que na China, se você falar sobre esse tratado, todo mundo conhece. Isso que é uma coisa que só acontece na China, só acontece com esses povos, tá? Então, entendemos, isso envolve, tá? A batalha de cidade na base. E eu colocar esse mapa, e aí voltamos para entender na última parte, tá? Quando o imperador Kangxi, que nessa época, na Rússia, a situação ela Ivan V e depois com Pedro I. Tinha 2 zares. É uma época muito diferente, tá? Então, a batalha acontecendo ao base, em chinês, é chamado Yaksa. Quando você estuda que a relação entre China e Rússia, muitas vezes você pode ver o nome do lugar, existe versão em Rússia, existe versão em chinês. Por isso tem a briga, tá? Aí, na época, nesse final do ano, o imperador Kangxi decidiu resolver esse conflito na fronteira uma vez. Então, o mundo famoso tem essa batalha acontecer na cidade Albase. Então, cidade Albase e cidade Nijinsky, na verdade, são 2 cidades construídas pela Rússia. Então, eles chegaram lá no cima, tá? Vamos ver que voltamos para o mapa aqui. No início do mapa da China, que eu posso ver que mais ou menos, essas 2 cidades iam ficar mais ou menos essa região, tá? Então, é uma parte que não tem muita gente viver, é um lugar muito remoto. Aí, depois, a Rússia, eles viram que não tem ninguém tá cuidando da terra, aí por isso chegaram lá construir 2 cidades. Só que na terra que o parte faz parte da dinastia Qin. Ok. Aí finalmente o imperador Kangxi decidiu resolver tudo uma vez. Então ele mandaram as forças e finalmente cerrou a cidade ao base por 10 meses. E essa ação que faz diferença. Aí vitória a China. E finalmente o Rússia tinha que escrever, que assinar um tratado de Nijinsky. Então, quando a gente voltar para ver, eu colocar essa parte, tá? De ver um desenho. Essa ilustração é bem interessante. O que é isso? É mesmo uma batalha, não é? Eu falei que cerrou por 10 meses. Um lado na esquerda, o desenho chinês. E o outro lado, um desenho de Rússia. Está falando mesma história, mesmo dia, mesma batalha. Mas, tipo, você vê, o resultado é muito diferente. O chinês não é nosso desenho.
árvore, montanha colorida. E a cidade, ao base, que é uma cidade construída pelos russos, mas as casas dentro, no nosso desenho, é totalmente chinesa, não é? Essa é uma coisa interessante. Aí você vê o outro lado, no lado direito. Esses são desenhos criados e desenhados pelo Rússia. Mas esse desenho, você já pode ter aquele conceito, ideia de o que? Mapa militar moderno. Não é? Muito claro que os paleiros, a cidade, como que é. Então, muito parecido a uma coisa moderna. Mas ver a nossa ilustração, que esse desenho da China, a ideia, conceito totalmente diferente. Isso parece um desenho, vamos falar, romântico, antiga. E no lado direito é um desenho moderno, não é? Ok, então essa é só uma coisa a ver. A vista ocidental e oriental no século XVII é completamente diferente. Então, conversa com chinês até hoje em dia. Você quer lidar com a China, entender o passado deles, entender o estilo, entender a nossa língua, é fundamental, ok? Mas eu coloco esses dois desenhos, mostrar a vista diferente, mas também falando uma coisa, vamos falar, tem um problema potencial está crescendo aqui. O que é? A China, ainda vivendo o século XVI, XVII, XV, não parece um país muito moderno, tá? Então, por isso o desenho é assim. Agora, você vê esse desenho que chinês, eu posso falar que no século XII também parece assim. Mas no lado que o Rússia, o desenho deles já é bem moderno. Então, você pode ver que os dois países numa direção diferente, tá? Mas nessa vez, vitória é da China. Então, a gente acabou essa batalha, aí chegar ou esse famoso tratado de Nitinsky. E esse tratado foi o primeiro tratado internacional da China. E o que chama a atenção é, esse tratado tem alguns pontos interessantes. Primeiro, essa ilustração que eu colocar aqui ao lado, a gente vê o original, o tratado, é escrita em latim. Em latim, ok? Então, claro, tem versão russa, tem versão em chinês, também tem uma versão em manzhou. Então, só que hoje em dia a gente considera que o mais oficial, o conteúdo é a versão em latim, porque olha, interessante. Versão em russa, versão em chinês, o manzhou, tem alguns detalhes diferentes, às vezes até bem diferentes. O que eles assinaram uma coisa, cada um fala um jeito, mais ou menos assim. Mas no latim, está muito claro o que é. Aí você fala, falando latim, então os chineses já tem alguém que está ajudando? Claro que é, tá? Então, esse tratado é o primeiro tratado internacional da China. Aí depois ele traz mais de quase 2 séculos, tá? Aí definiu, isso é muito importante, definiu o conceito geográfico e político China no documento internacional. E eu marcar isso muito claro é porque hoje em dia, gente, o governo chinês continua concordando com esse conceito. Aí você leu notícia, ouviu falar, a China tem um conflito na fronteira com os países no sul do leste, você pode ouvir isso. Então, especialmente os conflitos no mar da China no sul. Isso, muitas vezes, porque as pessoas não entendem. O governo chinês continua defendendo esse conceito. Tá? O que exatamente China significa, especialmente no geográfico e político. Isso inclui Taiwan, ok? Então, isso já era, tipo, 1949 era assim, e 2022 você continua pensando assim, isso é China, gente. Agora entende por que eu falei que história é tão importante, ok? Aí, tem os membros europeus na equipe ajudou, com certeza, por isso tem a versão latim, tá? Então, dos desses membros são um cara português, missionário chamado Tomis Pereira. Ele fala chinês fluentemente. Ele ajudou a negociar, tá? Então, tem esse tratado. Depois, a gente tem um paz por algum tempo. Esse tempo são mais ou menos 170 anos. Só que, em 170 anos, Europa é outra Europa. China continua a mesma China. É o problema? Então, são muito tempo, sim.
Passaram vários imperadores de SARS, sim. Só que na China é a mesma coisa. Continua aquela situação bonitinha, ok? Então, vamos lá. Nessa vez, quando os europeus voltaram para a China, não é mais missionário. Outra coisa chegaram, vocês sabem, tá? Então, vamos continuar. Agora, outros tratados. Nessa vez, o tratado já totalmente diferente comparado com Nikinsky. Vamos ver se esses aqui eu coloquei desde 1727 até 1896. Então, isso envolve muitos conteúdos. Vamos falar a situação geral, tá? O que acontece? Segunda Guerra de Ópio. Você já ouviu Primeira Guerra de Ópio. Agora tem Segunda, pior ainda. Ok. Depois tem revolta no Tonga, na Tongan, no oeste, tá? E depois, Primeira Guerra Sino-Japonesa. Olha, todo mundo conhece a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadia a China. Aquela Segunda Guerra. Tinha primeiro ainda, tá? Então, nessa época, eu falei, europeu mudou muito. Os países mudam muito. Rússia também. A China continua a mesma coisa. Então, esse tem um problema seríssimo. Agora eu tenho esse mapa no lado, mostrando que Manchúria e o que acontece, especialmente com esses tratados aqui, tá? Então, esses tratados, vamos ver, pelo acordando que o Nijinsky, toda essa parte é da China. Estava concordando, assinado em latim, em chinês e tudo. Mas, quando chegar na Segunda Guerra de Ópio, uma coisa, esses desde Segunda Guerra de Ópio, primeiro, China perdeu todas essas guerras. Tá? Quando você perdeu guerra, você não tem muito mais coisa para negociar, não é? Esse é o problema. Quando na época de Nijinsky, a gente ganhou guerra. Por isso, acordos são muito diferentes. Então, agora, primeira vez eles pegando essa parte, segunda parte pegando nessa parte. Então, essa guerra saindo da China, saindo do mapa. E como é que a atitude hoje em dia, o que o governo chinês pensa hoje em dia, agora tem um novo tratado, tá? E um novo acordo, e essa fronteira já foi definido. Mas eu quero falar uma coisa, muita gente na China não concorda, porque eles lembram como é que é ela. Tá? Então, essa é uma coisa, então fica uma época, vamos falar, muito triste. E todo dia as pessoas ouvem notícia que hoje perdeu essa guerra, outro dia perdeu outra guerra, ainda tem, você viu, chegando em 1896. Então, eles construíram que essa China e Rússia têm uma aliança para contra o Japão. Ok. Mas depois eles permitiram que a Rússia fizesse ferrovia transmanjuriana. E essa ferrovia é um problema no futuro. Tá? Na minha aula de história chinesa, eu falo muito em efeito borboleta. Esse é um. Como é que essa ferrovia que atravessa a China? Ela assim, Rússia queria ser um país moderno. Então, eles decidiram construir uma grande ferrovia, mas tem que passar a Sibéria. Depois descobri que não vale a pena, porque é terra sem condição para você construir qualquer coisa. É mais fácil, que mais economia, em todo sentido, esse caminho pode passar a China. Mas tem que pedir a China permitir. Então, esse que é o original. E, finalmente, naquela época, o imperador precisava dessa aliança, porque tinha guerra com o Japão. Então, concordaram, vamos fazer essa ferrovia. Mas eu falei ferrovia, foi um grande problema por muito tempo, tá? E vamos continuar. Depois, vamos ver. Tá. Hoje em dia, qual a situação de essa ferrovia de conhecida chamada Dongqing-Tielu? Tá? Qual a situação? Foi resolvido em 1952. Então, voltaram tudo para a China. E antigamente, essa propriedade e administração, às vezes até chegar à guerra. Sempre uma briga por muito tempo. Então, finalmente, em 1952, resolvido, tá? Então, o que é? Porque a União Soviética devolveram para a China, tá? Então, essa é uma parte até agora. Ok. Eu falei essa história triste. A China, despreparado para encontrar o mundo moderno, era fonte de sofrimento e derrotas.
Mas essa fonte de sofrimento e derrotas para um país, para um povo que trata a história como religião, o que você acha? Ninguém esquece. Esse que é o ponto. Aí, continua. Eu falei que ninguém esquece a influência da nossa sociedade até hoje. Eu podia me imaginar. E uma coisa eu falo que parece que eu falando do problema de passado, mas na verdade é muito moderno. O que os países europeus, o que os países, o mundo queriam da China naquela época? Eu faço essa pergunta, mas na verdade é a mesma pergunta como hoje. O que eles querem da China? Não é negócio de mercados? Não é isso? Até hoje, não mudou nada. Negócio e mercados. Então, como é que a China pensava antigamente? A China do imperador não estava interessada. E o que acontece? Consequências foram fatais. Viu os tratados, perderam guerra, que devolveu o dinheiro, tudo isso. Então, por quê? Tem uma grande briga. Mas hoje em dia, se você olhar, os países, outros países, continuam querendo negócio e mercados da China. E a atitude da China agora já mudou muito, não é? A China vai começar a fazer negócio com o mundo. Mas tem uma coisa que entre uma maior briga, por exemplo, atualmente a gente sabe que a China tem muito briga contra os Estados Unidos. E grande parte por causa do quê? Por negócio. Exatamente isso. Então, tem muitos países recusaram a China, que falam que chinês fecha os mercados, não quer ninguém entrar. Mas o chinês pode investir no mundo inteiro. Isso não é justo. Tem uma coisa, porque a China não quer abrir muita parte do mercado para o mundo, todo mundo lembrou como é que era, né? Então, as empresas chinesas, ok. Empresas estrangeiras chegar na China, será que a gente vai fazer a mesma coisa que na época do século XIX? Guerra de ópio? Não é que o chinês não quis, o ópio chegou de qualquer jeito? Não é isso? Então, esse é um pensamento, esse sofrimento, ele guarda na memória dos chineses. Eles não esquecem. E sempre pensando a mesma coisa, será que vai ser a mesma coisa? Ok? Então, eu falo que essa é um parte para entender o passado que é ligado com a atual com situação. Então, nesse ponto, a gente entendeu uma coisa, a nossa relação com a Rússia era muito complicado. Briga, guerra, negociar. Briga, guerra, negociar. Então, você está com dois grandes países, são grandes vizinhos. Os dois países são países, vamos falar que ambiciosos. Isso é muito difícil você ficar em paz, tá? Muito difícil. Então, realmente, esse conflito. Então, quando a gente vê a nossa história com a Rússia, e porque aqui a maioria dos estudantes são estudantes de relações internacionais, a pessoa trabalha, eu gosta de cultura chinesa, ligada com a China, uma coisa, essa história pode, tipo, abrir um pouquinho para a gente entender uma coisa que ligar com a Rússia não é fácil. China é um muito bom exemplo. Não é fácil, tá? Então, a gente ficando tanto anos no vizinho com Rússia, então não é fácil, mas também mostra uma coisa também. E não é tão, tipo, impossível como muita gente pensa também, tá? Aí, essa é uma época de imperial. Aí, continua, vamos ver. Aí, no dia 2 de fevereiro de 1912, a China mudou, não tem mais imperador. Imperador era uma coisa, parece sol na China, tá? Mas agora não tem mais. Então, a dinastia acaba. Não tem mais imperador. A nova China. E nesse novo mundo, tem uma coisa também chama atenção. O que aconteceu lá na Rússia? Rússia também tinha revolução, não é? Mas chegou no ponto, eu colocar alguns pontos interessantes. Além disso, além dos os conflitos territoriais, então temos coisa interessante também. Então, por exemplo, primeiro igreja ortodoxa russa foi construída em onde? Que quando esse aqui é a catedral do Santa Sofia. Então, essa é uma igreja fica no Harbin, tá? Então, quando você vê, essa igreja está na China, sim, da Rússia. Aí, uma coisa, desde 1727, tá? A Igreja Ortodoxa Russa mandou a visita oficial à China. Isso iniciando uma coisa interessante. Eles mandaram bastante estudante
fica lá no Beijing e estuda chinês e traduzir os livros. Isso, comunicação, vamos falar, outros países europeus não tinham essa oportunidade, porque o imperador Kangxi gostava muito deles. Ou vamos falar, precisa bem tratar essas pessoas, porque eles são vizinhos complicados, ok? Aí isso inicia uma coisa, sinologia russa é um tema independente e único. Isso é uma dica importante. Então, vamos falar que você tem uma sinologia que europeu tem opinião, Estados Unidos, muitos países estudam, só que o parte da Rússia é muito única, porque eu posso falar que independente, porque primeiro, todas as coisas escritas em Rússia, e muita gente não sabe Rússia, então tem uma comunicação diferente. Outra coisa, as russas, que eles moram na China por muito tempo, iniciando muito cedo, então os pontos de vista, pensamento deles são diferentes. Então, quem estuda coisa ligada com China, é muito interessante você procura coisa do lado da Rússia, tá? Então esse é um. Então, outra coisa, mas também tem um evento interessante. No 1844, Nicolas I pediu um livro budista, tibetanos. Aí depois, o imperador Daoguang mandou esses livros. E ele acha que é uma coisa legal para trocar um presente. Então, Nicolas I mandaram 800 livros. São 365 categorias. Ele imagina onde tem que mostrar a melhor coisa nossa para a China. Então, pediu muito especialista, mandou esses livros para a China de volta. Ok, esses livros chegaram na China, eles estão em Rússia. Tem gente que fala, Rússia, época de Daoguang, ninguém. Porque a tempo mudou tanto, outro imperador, outro mundo agora. Então, muita gente, eu falei que a Europa já mudou tanto, a China continua a mesma coisa, depois já que tratado de Nitinsky. Então, a pessoa não está interessada com esses livros. Esses livros ficaram na Cidade Proibida até hoje. Não. Então, não foi traduzido, porque a pessoa não estava interessada. Isso que China recusar a comunicação. É muito triste isso, tá? Um invento. Aí depois temos empresa russa chamada Chulin, até hoje está funcionando em Harbin. Vende comidas, produtos da Rússia. Primeiro cinema da China também no Harbin, que foi empresário que o russo que abriu, tá? Aí, finalmente, essa igreja, na verdade, igreja ortodoxa não é única, é Santa Sofia. Tem outras no Harbin também, tá? Então, alguns fatos interessantes. Aí depois, eu falei segunda fase agora. Segunda fase é entre duas guerras mundiais. Então, nessa época, vamos falar que China não tem mais imperador. Aí, procurando seu caminho, aí na Rússia também. Os dois países estão procurando solução. Então, o que tem na Rússia? Vocês sabem, Revolução de Outubro, não é? Aí, nessa época, vamos falar que a Rússia, eles viram um novo país. O modelo ninguém tinha visto. Como sistema, ninguém ouviu de falar. Aí esse também trouxe a revolução para a China. Então, vamos falar que a época da China, como é que era. Então, essa bandeira vocês conhecem. Hoje em dia, que o mesmo bandeira de Taiwan não há, mas por que isso? Tem uma razão. Então, início, República da China. Isso é a nossa primeira república, quando o imperador caiu. Caiu. Aí eu falei, primeiro nossa bandeira, 1912. Aí depois tem essa pequena, só vale alguns meses, tipo menos de 100 dias. Isso é uma bandeira pequena, porque tinha uma época, e nesse ano, e a gente, imperador mais ou menos voltou, por poucos meses. Aí depois ele caiu, cara, que o povo não deixou. Então, finalmente, virou um país de República China com essa nova bandeira. Essa bandeira é de Partido Kuomintang, tá? Então, contra a nossa Rússia, União, agora é União Soviética. Eu falei que é um sistema ninguém tinha visto. Então, mundo, primeira vez para conhecer. Então, qual a nossa relação com a Rússia agora? Nesse momento, porque China passou 2 guerras mundiais e fica muito complicada a situação. Então, eu listando alguns pontos interessantes, porque tanta coisa, tanto invento. Quem estuda chinês ou estuda que estuda chinesa em recente 200 anos, eu acho que a quantidade de material para você estudar é ilimitado. Muita, muita coisa. Então,
a coisa ia colocar muito simples, uma coisa interessante. 1917, tá? Aí o Lenin mencionou que ia cancelar todos os tratados injustos. Aí também falou que que cancelou acordo segredo e também declarou renúncia incondicional de privilégios. Então, essa é uma coisa, outros países europeus, todo mundo tem, tá? Mas a União Soviética tem uma atitude muito diferente. Esse é um. Depois, Partido Comunista da China foi criado naquela época. Então, pela ajuda da Internacional Comunista, ok? E Internacional Comunista, você não conhece esse termo? Pode procurar. Tá? Essa Internacional Comunista é criado na Rússia também. Aí depois, a primeira Fronte Unida. Esse também é um evento que é importante marcar o futuro da China. Essa foi uma cooperação entre o Partido Comunista da China e o Partido Nacionalista Chinês, esse Kuomintang que eu menciono. Naquela época, o Partido Nacionalista Chinês era o oficial partido e governo da China. Ok? Aí depois, 1924, briga aconteceu, porque o governo chinês acusou a Rússia apoiou a rebelião. Então, o que acontece? Resultado, relações diplomáticas encerrou. Não tem mais. 29, mais conflito. Aconteceu aquele ferrovia. Eu falei que a ferrovia é um problema. Então, nessa vez, virou uma batalha, uma guerra de 3 meses. Aí, 31, nasceu a República Soviética da China. Alguém ouviu de falar? Esse governo, esse é o regime original da República Popular da China atual. Então, isso significa, no 1931, você tinha 2 governos, na verdade 3, a gente vai falar, tá? Então, tem mais de um governo, essa que é a República Soviética da China. Ok. Depois de 37, Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esse que quando o Japão invadia a China. Ok. Então, nessa época, a Rússia apoiou a China. E os 2 países recuperaram relação diplomática, tá? 37. E depois, vamos ver, 41. Nessa época, vamos falar, a Segunda Guerra Mundial está iniciando. Situação não está muito bom. Aí tem esse pacto de neutralidade nipônica e soviética. O que é isso? Vamos falar que tinha guerra entre Rússia, não é soviética, não é União Soviética, Rússia, Império, contra Japão, aonde? Na terra da China. Então, Japão e Rússia também não são muito amigos, tá? Normalmente são inimigos. Então, nessa época, eles tinham esse acordo, é porque a situação da Rússia tem um problema muito sério. Eles precisam encontrar quem? Adolf Hitler, não é? Então, Nazi está levando. Então, tem esse problema, por isso eles decidiram, tem um problema de uma neutralidade com o Japão, para não precisar briga nos 2 lados. Aí tinha esse acordo. Eles reconheceram o regime Fontoche, esse é o que? Manchukuo. Manchukuo é o terceiro governo na China, naquela época, fica no Nordeste. E quem é o imperador? É o último imperador Puyi. Tá? Então, é um governo totalmente apoiando para o Japão. É boneco do governo do Japão. Tá? Aí, em 44, tem um evento interessante, que é esse Tangnu-Wulianghai. Tangnu-Wulianghai. E essa terra foi várias vezes ocupada pela Rússia. E agora, uma vez, 1944, e quando eles recuperam, e nunca recuperaram para a China. Então, a nossa língua continua chamada de Tangnu-Wulianghai. E o China considerou ato de agressão. E hoje em dia, essa terra é a República de Tuva. Tá? E, finalmente, 1945, essa é parte que é o finalzinho de Segunda Guerra Mundial. Então, nessa vez, tem tratado de amizade por causa de aquela reunião em Yalta. Aí, a Rússia ou a União Soviética concordaram aliando com a China e declarou a guerra contra o Japão. Tá? Então, nessa vez, essa ajuda, juntos com a União, e finalmente terminaram a guerra. Essa invadia da China foi 8 anos de guerra. Tá? Então, até agora, esse ponto acontece entre 2 guerras mundiais. A gente pode ver como é que a China
é um pensamento e depois procura seu caminho, e agora a Rússia também procurando seu caminho. Mas tem uma coisa, a atitude da Rússia, eu acho que mudou muito comparado com a época de Império. Aí você pode ver se agora eles falando que vai cancelar todos os tratados injustos, esse é um pensamento. E outra coisa, tinha guerra, tinha briga, e também tem os três governos, tudo isso vamos falar uma relação complicado. Mas no outro lado, os dois países precisam lidar com os novos problemas. Os dois estão sofrendo guerra, grandes guerras. Vamos lá? Ok. Então, essa é a nossa época entre duas guerras mundiais. Aí chegar a terceira frase. Agora, a terceira frase são República Popular da China e União Soviética. Depois, agora chamada Federação da Rússia. Vamos lá? Aí, nessa época, vamos ver tratado de amizade, aliança, assistência. Tem tantas coisas em um tratado, o nome, então mostra muito claro o que é. Tem uma época, vamos falar que a China e a Rússia têm uma relação super legal. Isso no início de anos 50. Então, vamos falar que a Rússia ajudou, sim. Tem uma amizade, aliança. Então, tem algum ponto já de podemos falar, porque primeiro, a União Soviética foi o primeiro país que reconheceu a República da China, tá, do mundo. Segunda, ajudou a China que voltou, vamos falar voltou, para a República da China virou única representativo, tipo governo que oficial para entrar a União Unidos, da UN. Então, isso foi a Rússia que ajudou isso a acontecer. Então, claro, eles mandaram muita gente, especialistas, técnicos, ajudar a nova China a construir sua indústria, educação, muitas coisas. Então, essa é uma época, a gente chamamos de época muito boa, nos anos 50. Então, pelo nome desse tratado, a gente já vê que é amizade, aliança e assistência. Ok? Então, parece todo mundo o mesmo mapa, mesmo pensamento, o mesmo partido, mesma ideologia. Então, por isso funciona bem. Mas só que, só que. Então, você já estuda relações internacionais, já sabe o que aconteceu depois de Stalin? Ok? A Rússia tem uma mudança. O líder muda. Pensamento muda. Então, alguém conhece esse líder, Khrushchev? Sabe o que eu estou falando? Ok. Então, Khrushchev pensa diferente. Ele não está concordando muita coisa que Stalin fez. E quando isso vira um problema para a China? Ok. Então, vamos entender a segunda frase aqui. Olha, esse desenho, se você costuma esse tipo de desenho de propaganda, tá? Tipicamente o estilo Rússia. Na verdade, foi a Rússia que inventou. Aí o que está escrito em chinês embaixo, derrota o imperialismo americano. Aí, segunda frase, derrota o revisionismo da União Soviética. Então, é a primeira vez que o imperialismo americano está juntando com a União Soviética, eu acho engraçado, não é? Os dois com a China contra. Então, derrotar. Aí, o que é revisionismo aqui? Então, esse eu estou falando tema, está ligando com o revisionismo de Marx. O que aconteceu? Então, Karl Marx e depois de Lenin, depois de Stalin, tá? Vamos falar que essa linha de desenvolvimento, quem estuda marxismo pode saber mais ainda. Só que, nesse ponto, eu falo que Khrushchev desconcorda com muita coisa que Stalin fez. Então, na 20º Congresso de Partido de Comunista na Rússia, ele falou isso oficialmente. Aí depois, a presidente da China, o líder, o Mao Zedong, que o presidente Mao não concordam com isso. Aí começa a briga de ideologia. E depois Mao falou que o que aconteceu na União Soviética naquela época, uma coisa de revisionismo. Ele tentar sair do caminho certo de Stalin, que o China apoia. Mas agora essa briga fica tão feia, tão sério. Aí finalmente esse acordo, esse tratado não existe mais. Então, a Rússia que tiraram todos os especialistas, ajudas, tá? Aí a China começar uma relação com a União meio parecido, quase inimigo. E ainda, vamos falar que tantos anos a China tem problema com a Rússia. Vamos ver que aqui, na terra toda, gente.
aqui. Tantos anos tinha problema aqui na fronteira. E agora, quando os dois países voltou um contra o outro, acontece problema também. Imediatamente, na fronteira, já tem mais batalha, tá? Ó, então, essa briga, mas eu acho, agora vamos ver, essa briga é o que a gente vê na superfície. Ele parece uma briga de ideologia, mas, na fundo, vamos ver aqui um pouquinho. Opinião dos líderes da China diferente sobre União Soviética, tá? Primeiro, Sun Zhongshan. Quem é Sun Zhongshan? Você ouviu falar Sun Yat-sen, primeiro presidente da República da China, logo depois de caída do imperador. Ok. Ele falou a Rússia, que a União Soviética é o líder de uma união de repúblicas livres. Então, claro que esse acontecendo a carta de despedida. Por que chama de carta de despedida? Porque esse que ele escreveu quando ele estava morrendo, tá? Então essa é a opinião dele sobre a União. Aí, segunda líder da China, Jiang Jieshi, tá? Isso também é líder de Kuomintang. Ele falou: União Soviética é o império de sobrenome diferente. Então, você pode ver que a atitude é muito diferente, a opinião totalmente diferente, tá? Aí Mao Zedong, ele mudou a opinião no meio. Exatamente, a gente fala que no início a relação era ótima, depois mudou. Ele falou: a vitória da Revolução Chinesa é inseparável de ajuda da União, com certeza. E por isso a China deve estar no lado da União. Então, ele tem uma política chamada unilateral. O que é isso? Qualquer coisa a União Soviética fala, a gente concorda. Isso é chamado unilateral, tá? Aí depois, quando o Khrushchev quer aparecer, mudando a opinião, então não estou concordando com o que Stalin fez, aí ele falou: isso é o chauvinismo de grande poder. Então, o que é chauvinismo? O que aconteceu aqui? A gente está falando esse briga de ideologia, agora vira o chauvinismo. O que está acontecendo isso? Ok. Na superfície, você vê uma derrota revisionismo, mas no fundo é mais um problema de nacionalismo. Ok. O que Khrushchev queria? Khrushchev queria a dois portos da China, Lishun e Dalian. Aonde que é esse Lishun e Dalian? Vamos lá no início, tá? Vamos ver esse mapa para entender. E o Maca, ele tem razão, porque agora... Aí, esse que é o ponto de Lishun. Lishun e Dalian, tá, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era alugado, no início era o Japão, tá, depois alugado para a União Soviética. E depois, pelo acordo dos anos 50, eles deveria que devolver esses dois pontos. Se vocês olhar a posição de Porto Lishun até hoje, como que é importante? Defesa da China totalmente depende desse ponto. Então, se esse ponto está na mão de outro país, mesmo país com a mesma ideologia como você, será que vai ser seguro? Esse que é o problema. Por isso eu falei muitas vezes, a briga na superfície é uma coisa, no fundo não. Então, Khrushchev queria aumentar esse período de alugar esses dois pontos. E o presidente Mao não gostou. Por isso ele fala: esse chauvinismo, de jeito nenhum. Então, briga acontece. Briga acontece, tá? Aí, esses dois pontos. E esse ponto também vamos falar que é tão importante para a China, é tão importante para a Rússia também. A gente sabe que a Rússia, a briga, a luta da Rússia, uma grande parte é para ter uma saída do mar. Se você olhar a história, até hoje em dia, tá? Então, quando você tem um porto como Lishun, que ajuda muito, o Lishun é um ponto, ele não congela. Não esqueça, a Rússia é muito frio. Tem os pontos deles não dá para usar no inverno. Mas Lishun você pode usar, tá? Aí isso explica mais uma coisa, por que acontece essa grande briga nos anos 60, tá? Aí depois vamos ver aqui. Entendemos esse ponto? Aí grande briga e a opinião dos líderes da China quando chegar na época de Deng Xiaoping. Quem é Deng Xiaoping?
Deng Xiaoping é começar aquela grande abertura econômica da China no final dos anos 70. Aí mudaram a China totalmente. China como China hoje em dia, grande parte por causa dele. Ok. Então, o que Deng Xiaoping falou? Ele fala, acabe com o passado e abra o futuro. Essa é a opinião sobre a União Soviética nos anos 80. Aí, esse falando foi em 1989. Você sabe quando a União acabou? 1991. Época grande mudança, não é? Ok. Então, quando essa parte vamos falar que, Deng Xiaoping falou isso para abrir com o passado, abra o futuro, acaba com o passado. Na verdade, esse pensamento, o político, continua funcionando. Continua, eu acho, grande parte político chinês, que hoje em dia, com a relação do Japão, com a Rússia, continua funcionando baseado nessa frase. Ok? Aí, agora tem uma desenho muito forte. 2018. O que acontece? Parceria estratégica abrangente de cooperação China e Rússia. E lembra que desde o início, quando eu estava falando, na época de Nijinsky, briga com o imperador, aí depois de tantos tratados que injusto, e pegar uma parte da guerra da China, e depois ajuda a China, depois briga com a China, finalmente chega nesse ponto. E você compara esse desenho, e com esse desenho, caramba, a mudança é enorme. Isso significa China também mudou, não é? Então você vê que o pensamento, como a gente expressar nosso sentimento, até uma ilustração que faz tanta diferença, tá? Então, aqui mostra de 1989 até 2018. A gente passaram quase 300 anos já. Então, essa época de essa relação, e eu posso falar que uma coisa, você já até agora passaram nessa linha de história, tá percebendo o que ponto eu estou falando? Tá entendendo isso? Ok, vamos ver se vocês concordam com isso, tá? Então, Rússia é um país com rica história de ambição e orgulho. A China também. A rica história de prestígio. Respeito é muito importante para os chineses. E orgulho. Aí vamos falar. Relação estáveis e amistosas entre China e Rússia são benéficas para ambos os dois lados e para o mundo. Isso foi o jornal China Daily que falou em 2018. Então, a ponto que eu falando, por que isso, eu falo passado, explica o atual. E muita gente não entende essa relação, não entende por que o governo chinês tem uma relação com a Rússia hoje em dia, entre todas as situações complicadas, é por quê? É porque lidar com a Rússia nunca é tão simples, não é preto ou branco, certo ou errado. Tá? É uma coisa bem mais complicada. Mas eu falo que relação diplomática é um jogo de cintura. Sempre é assim, tá? Então, hoje em dia também. Então, minha conclusão para a gente falar essa palestra é para mostrar um pouquinho o nosso passado, para a gente entender por que atual é assim. E você pode prever o futuro? Para esse ponto, para entender? Ok. A gente já brigou várias vezes com a Rússia. Nunca foi fácil. Por isso, essa atitude do governo chinês hoje em dia é assim, tá? Então, damos esse ponto. Eu, de início de uma grande briga, uma guerra, chegar nesse ponto, China passar uma grande parte de uma caminha procurando para virar um país moderno. Até hoje, o chinês está tentando. Então, eu mostrar aqueles dois desenhos na batalha, como disse Albainzin, e mostrando que a China é um país antiga, muito antiga, e ainda o mundo já virou caminho de moderno. E hoje em dia, depois de 300 anos, mudaram muita coisa. Claro que a China já está um país moderno, mas aquele pensamento antigo, eu falei que história e religião não mudou, não. Não mudou, não. Ok? Então, gente, o que vocês acham de palestra hoje? Ok? Agora é o momento para fazer perguntas. Você deve ter cheio de perguntas. Ok, eu vou tentar responder, ok? Quem vai primeiro? Boa noite. Boa noite. Pode Posso Deus, pode começar? falar.
Pode. Então, em primeiro lugar, obrigado pela palestra, Lao-Shi, foi ótima. E em relação a esse último ponto, você colocou bem durante a sua apresentação que a Rússia, apesar de fazer uma leitura própria sobre a sua política externa e tudo mais, nem sempre se vê como parte da Europa ou como parte daquele Ocidente, ela se comportou em relação à China como mais uma agressora, né? Como mais uma agressora europeia, do estilo ocidental, do estilo europeu. E, recentemente, muitos analistas apontam que esse período é o período de maior amizade entre os dois estados, né? O período atual é o período de maior aproximação, é o período onde esses dois estados estão gozando da maior amizade da sua história, né? Eu queria fazer uma pergunta. Nesses últimos anos, eu sei que você comentou recentemente que faz alguns anos já que não consegue voltar à China, mas nessas últimas vezes em que você esteve na China, se foi possível, ali na opinião popular, na opinião pública, perceber algum tipo de mudança de opinião em relação à Rússia? Eu sei que aqui no Brasil existe um grande divórcio entre política externa e opinião pública, né? As pessoas não comentam muito sobre isso, mas com certeza na China tem a sua leitura específica. Então, eu queria saber se nesses últimos anos em que você tem voltado à China, como tem sido a opinião pública em relação à Rússia, se é possível perceber algo nesse sentido. Muito Olha, obrigado. eu senti que essa diferença, porque mesmo você não volta para a China pessoalmente, mas você continua a poder conseguir receber tanta informação. A internet tem muita. Então, eu falo que essa relação entre Rússia e a China recentemente, tipo, a opinião está mudando um pouquinho, porque antes está na superfície de uma relação super boa. Então, isso também, entre os povos, eu sinto que tem uma divisão entre as pessoas, não esquece do passado e tem gente que só olha atual, tá? Então, pensando no sketch passado, a gente vê que hoje, de 300 anos, a gente sabe, tem muitas histórias entre China e Rússia, não é tão bonita, tá? Não é tão bonita. E claro que isso acontece com muitos outros países também. Aí, a pessoa que, olhando muito a atual situação, é a pessoa que vê o China parece estar uma guerra guerra, não falando não é guerra, guerra literalmente, está falando que tem uma pressão, tensão está crescendo, que parece o mundo ocidental, que liderando pelos Estados Unidos, está contra o governo chinês atual. Então, essas pessoas, quando vê isso, sentia que a Rússia estava com situação parecida com a China. Aí os dois países, quando aliando, esse é bom para a segurança para o futuro. Então, temos pessoas que apoiam muito a Rússia hoje em dia, independente do que está acontecendo atual. E tem gente que fala que não é bem assim, porque a gente lembra como que era passado, tá? E lembra as terras que perderam da Rússia até hoje, tá perdido, tá? Ok? Tá? Aí depois eu vi outra pergunta, tá? Qual que é a pergunta? Na verdade, eu tenho duas perguntas, não sei se vai caber, mas a primeira Ok. é uma curiosidade que me despertou, aquele primeiro desenho que fala sobre o revisionismo, que é mais uma atitude mais pesada, mais belicosa. Eu entendo que no meio temos um homem que representa a China, na esquerda um homem branco e este homem negro. Isso seria já uma origem da influência da China no continente africano ou eu estou viajando? Sim. 1967, a época de o maoísmo começar a espalhar o mundo. Então, a ideia para todo mundo unindo juntos. Então, atrás está escrita assim, unindo e levanta. Então, por isso ele tem um rosto claramente não somente chinês. Então, é muito boa observação, tá? E outra questão. A outra é sobre o período, acho que foi o último período de agressão, de tomada de territórios da Rússia com relação à China, que foi na virada do século XIX para o XX, né? Nesse período, quem antecedeu o imperador Puyi foi a imperatriz Cixi. Ok. Nessa época, vamos falar, você está falando desse tratado, no finalzinho aqui, não é? Ok. Nessa época, vamos falar, Puyi nunca foi imperador da China. Ele era uma criança.
ele tomou o poder quando tinha 3 anos, então ele nunca foi. E também vão falar que quem controla a China, você mencionou a Cixi, imperatriz, a mãe do imperador. Então, ela, logo depois do Puyi virou imperador, tá? Não, logo, antes um pouquinho, ela já morreu. Então, na verdade, a gente estava numa situação, não tem tem um governo mais ou menos. Por isso, o dinastia acabou, tá? Então, claro, Rússia não é o único país que fez essa agressão à China. Outros países também. A gente sabe, Segunda Guerra de Ópio, Primeira Guerra de Ópio, o que perdemos no Sul. Sabe, o que aconteceu com Hong Kong? Hong Kong é resultado exatamente da Segunda Guerra de Ópio. Na verdade, um bairro de Hong Kong. Hong Kong foi perdida na Primeira Guerra de Ópio. E o bairro Kowloon foi Segunda Guerra de Ópio. Cada parte, então, todo mundo, país europeu, tentando pegar um pedaço da China. Isso os chineses nunca esquecem até hoje. Então, esse é o grande problema, porque é tão difícil para o país, para empresas estrangeiras entrar na China. Então, porque chinês não abre, porque educação nunca abre, energia nunca abre, porque eles nunca sentiam, eu acredito que nenhum governo vai deixar isso acontecer livremente, porque o chinês não pensa assim. Eles não confiam em estrangeiro. Tem nossa história aqui, ok? 好的, mais pergunta? Muito obrigada, professora, palestra maravilhosa. 不用谢，大家好的. Tem mais pergunta? Alguém? Professora, boa noite. Boa noite, Rosângela. Pode falar. Boa noite. Isso, eu queria ouvir sua opinião. Eu me preocupo muito com esse momento que a gente está vivendo, com a questão da juventude, né? Porque eu tenho entendido e aprendido contigo, né? Que o povo chinês dá muito valor à história, ao passado. Mas com toda essa eu não tenho uma palavra melhor, né? Vou chamar de guerra, né? Ideológica, vestida, né? Pintada de modernismo que o Ocidente tem e trabalha na mente da juventude que o antigo, o passado é errado, que trabalha na mente da juventude, isso mundial, né? Que não tem nada a ver, que o passado não quer dizer nada em relação ao futuro. Como é que a senhora percebe o governo chinês trabalhando isso com a juventude? Porque a grande questão para mim, e pensando nas suas aulas, né, em sua última aula, onde a senhora falou que o grande problema do imperador antigo era criar, né, escolher um novo imperador. Eu sei que não existe mais esse sistema de império, mas agora como é que, né, o próximo governante, né, depois do Xi Jinping, como é que nesse governo atual, como é que está vendo essa questão? Como é que está tratando ou pensando? Não sei se a senhora tem ideia disso, de estar protegendo, né, cuidando para que as próximas gerações saibam lidar com o moderno, tecnológico, né, científico, sem perder a base da história. Porque eu percebo, até pela experiência minha, né, como professora aqui no Brasil, essa guerra ideológica, ela tem a capacidade de mudar, né, o pensamento, né, de desestruturar, de fazer com que toda uma geração se perca com essa falsa ideia de modernidade. Ok. Essa é uma pergunta muito interessante e até difícil responder. Porque vamos falar que na China, a gente tem um sistema de educação, porque jovem, como lidar o futuro, a educação do jovem, isso é totalmente decidido pelo nosso sistema de educação. Então, a Partido Comunista eles dizendo, tipo, ideia de Partido Comunista, a gente está no lado certo, correto? Então, eles acham que qualquer coisa de ensino para os jovens são correta. É verdade, tá? Então, esse é um base de qualquer discussão na China oficialmente. De base está correta. Então, quando a China está mudando tanto, vamos falar que muita gente visitar para a China pela primeira vez vai ficar muito chocada. Não acredita que todo mundo pensa que é o país comunista. A gente ainda tem aquele tipo de imagem dos anos 50, 60, não é? Mas quando chegar na China, caramba, é um país totalmente diferente. Primeiro, muita gente vai ver, a China não é pobre. Ok, esse é o mais, tipo, quando eu falo a China não é pobre, tipo, de falar, todo mundo já tem aquela ideia, conceito de o país comunista só pode ser pobre. Aí a China mostrar que não é bem assim. Ok. Então, agora os jovens, quando recebendo tantos influência, vamos falar dia à noite, que por causa de internet também. Então, os jovens têm esse contato com coisa ocidental.
E essa ideologia de ocidental com certeza influenciar os pensamentos, com certeza. Mas o governo está tentando, tem uma coisa, um movimento na China chamado Guoxue. O que é isso? Estudo nacional. O que é estudo nacional? Coisa clássica da China. Então, pensamento de Confúcio, os livros clássicos. Então, toda essa coisa nunca é tão forte, tão popular como hoje em dia. Isso exatamente porque o governo que perceber essa mudança, a influência vem de ocidental, a gente precisa que segurar nossa raiz. Se não segurar a raiz, não lembra, não entende como é que é o passado da China, aí você vai se perder. Isso que que o governo chinês não quer ver. Então, há totalmente uma vez que eu postar um vídeo, esse ainda é interessante mostrar que a neta do Trump, você já sabe que menina, ela estuda chinês? Aí ela gravou um vídeo, quando o Trump foi visitar a China, gravou um vídeo, a menina estava cantando uma música chinesa, clássica. Aí, igual as criancinhas na China, hoje em dia está aprendendo, chamado Dizigui, é uma música muito antiga. Então, ela está fazendo a mesma coisa que nem as crianças na China. Então, procura o nosso passado para segurar o nosso futuro. Esse é o pensamento do governo chinês. Ok? 好的? Então, mais perguntas, gente? Aí, uma? Eu acho que, Alexandre, você fazia pergunta, não é? Você está me ouvindo, Alexandre? Ok. Ok. Oi, Balachi. Pode falar. Pode falar. Eu cheguei atrasado, então eu estava com outra reunião, mas eu vi uma pergunta, pode ser que você já tenha até falado, que você falou não é nem com Rússia, você falou de quando as outras nações invadiram a Rússia, que foi a China, desculpa, Sim. né, tomaram cada um pedaço, isso foi uma coisa muito ruim. Sim. Muito ruim, inclusive Japão também. Sim. E Rússia e Alemanha e todo mundo, né? Todo mundo queria um pedaço da China. Exatamente. E você falou que a China, eu sempre desconfiei isso, eu falei, eu acho que a China não esquece isso. E você falou, a China não esqueceu isso. Nunca. E aí, mas eu li uma vez porque como a China, uma explicação que como os ingleses foram os primeiros, né? Eu acho que começaram a entrar aí porque o português chegou aí fazendo comércio, mas ele não tinha essa força na época. Sim. Todo mundo, então eu li, eu não sei se é verdade, que até lá os 1700, alguma coisa, até o século XVIII, todo mundo tinha medo da China. Assim, ninguém queria enfrentar a China, porque a China, todo mundo sabia que a China tinha um grande desenvolvimento, armamento tecnológico, né, e tal. Mas a Inglaterra, né, foi desenvolvendo a marinha dela, né? E se tornou a marinha mais poderosa do mundo. Aí veio a Guerra do Ópio, que você falou. Sim. E aí eu li que a primeira Guerra do Ópio, e como a China ficou muito fechada sempre, a China também esqueceu e não pegou, ela sentia que ela era o império do meio. E também ela não ligava muito para o desenvolvimento que estava acontecendo lá fora. Sim. Isso foi o que eu li. E aí, o que aconteceu? A China acabou em algumas áreas ficando mais atrasada. Na área da marinha, por exemplo. Quando a Inglaterra vai, e a primeira vez que ela encontra a marinha chinesa na Primeira Guerra do Ópio, eles falam que a marinha da Inglaterra estava muito superior, que a China tinha parado o desenvolvimento dela, não tinha acompanhado por ela ficar fechada. E aí eles viram, os ingleses, os chineses não são tão fortes como era antes. É verdade isso? É verdade. Totalmente verdade. Isso facilitou muito. Aí eles viram a China não é mais aquele dragão. E aí, com certeza. Aí isso facilitou, aí foi entrando e tudo, e aí aconteceu tudo aquilo depois. Totalmente o que você está falando. Eu falei que a China despreparado é a fonte de sofrimento. Por que eu escolhi essa ilustração hoje? É mais uma guerra. E dois lados estão falando completamente diferente vista. Então, um lado uma ilustração bonitinha. Esse desenho pode ser qualquer época. E o outro lado parece um mapa militar moderno. Todo mundo pode entender. Então, a China, naquela época, quando a Primeira Guerra Ópio aconteceu em 1840, totalmente despreparado, em todo sentido. Não somente arma, tecnologia, em qualquer sentido. Aí depois, tem depois. A gente fala que esses anos que o mundo mudou, a China não mudou muito, não é? Mas quando a gente chegar nessa época, vamos falar. A Primeira Guerra Sino-Japonês
essa é uma guerra que aconteceu no mar. Aí, China já tem, a Força Marinha tem 4 maiores do mundo. O imperador tinha muito dinheiro, dá para comprar. Compraram muita coisa, incluir, construir uma força de... Quanta gente conhece? A 4 maiores do mundo. Mas não adiantou. Perdeu a guerra. Tá? Então, claro que isso marca no coração dos chineses. Porque na China, tecnologia sempre é uma coisa tão séria. Ciência é tão sério. Porque todo mundo lembra antes de perder guerra, porque a gente não tem arma. Então, isso vira uma coisa, um pensamento no fundo, que todo mundo fica chinês, que depois, quando a gente ficar na República Popular da China, acontece em 1949. E nessa época, tem uma grande mudança na educação acadêmica no nível superior. O que acontece? Bastante escola da universidade abrindo, normalmente são as universidades baseadas em ciência e tecnologia. Isso dá muita força, porque todo mundo sabe o que China faltava é tecnologia. Tá? Isso que o chinês leva, eu acho uma coisa por causa de um passado, uma memória triste, terrível. Ninguém quer mais acontecer. Então, quando a gente vê aqui, quando o imperador caiu, eu coloquei aqui essa ilustração. Esse fundo de foto é o Yuanmingyuan. O jardim foi destruído na Batalha de Beijing durante a Segunda Guerra do Ópio. Quando você vê um pedaço caindo, ruína, não? Para o chinês, esse que é a pior coisa que pode acontecer. Então, hoje em dia, é um símbolo para os chineses, lembra como é que é ela. E não pode deixar estrangeiro vir aqui queimar nossa palace. Esse é um medo. Então, isso mostra muito reação, que vamos falar que a atitude do governo chinês atual. Também tem isso, tá? Porque o governo vem do povo. Ok? Então, tem mais perguntas, gente? 谢谢包老师。 Foi um tá? Então, gente, que eu estou muito feliz que hoje, segunda-feira, está muito tarde para a gente já. Então, essa palestra foi uma grande oportunidade e eu vou encontrar mais gente para eu falar um pouquinho sobre a nossa história. E ajuda a gente a entender a China. Tá? E eu sempre acho que muitas vezes, quando a pessoa não entende a China, como a Alessia falou que no século XVIII, muita gente tinha medo da China. Eu acho esse medo talvez mudou um pouquinho o estilo, mas continuador a gente sabe. E a gente, quando tem medo da China, eu acho grande parte porque não entende a China. E quando você entender, mais entende nosso passado, especialmente. Isso ajuda muito você construir uma relação com a China. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Maru, que você é organizador de grupo de estudo? Isso, eu que... Fala uma coisa para a gente, por do favor. Justina. Obrigada, tá? Eu queria agradecer muito pela oportunidade, né, da gente ter tido essa aula incrível. Fiquei a aula inteira recebendo comentários do pessoal do Justina, assim, dando milhares de elogios. Então, foi realmente muito engrandecedor, assim, pra gente. Muito obrigada. Foi incrível. Obrigada a todos, tá? Então, gente, que você está interessado em estudar história chinesa, pode assistir a gravação às quarta-feiras no meu canal. É projeto chamado Ela Almoço na China. Então, esse é um curso completo de história china, tá? Geral, é muito interessante, tá? E a aula gravada é aberta para todo mundo. E ao vivo, só para meus alunos, me desculpa, ok? Então, boa noite para todo mundo, tá? Obrigado a todos, tá? 晚安，好，再见，tá? Tchau, tchau. 再见，再见。再见。再见，ciao, ciao.